Oi pessoal, tudo bem com vocês? Queria falar pra vocês que esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou fazer sobre esse livro aqui. Eu vou estudar ele com vocês, eu vou compartilhar as minhas anotações, as coisas que mais me impactaram. Vai ser uma série e um teste aqui no canal. Eu nunca fiz vídeos nesse estilo, né, sobre livros e tão esmiuçado, tão detalhado. E eu quero trazer todos os detalhes desse livro porque ele é muito rico. Tem muitas informações aqui importantíssimas. O nome do livro é 8 Maneiras de Manter o Diabo Debaixo de Seus Pés e a autora é a Joyce Meyer. A minha intenção não é resumir os capítulos, mas compartilhar as reflexões reais que cada um deles trouxe para mim e os insights que eu tive com esse livro. Então, se você quer ler esse livro ou quer se fortalecer na fé, assista esse vídeo até o final e também fica de olho nos próximos vídeos aqui do canal que vão ser sobre ele também, até a gente chegar lá no finalzinho. O livro é dividido em 3 partes, né? A parte 1 é Tudo se resume em fazer. A parte 2 é 8 maneiras de manter o diabo debaixo dos seus pés. E a parte 3 é a conclusão com algumas orações, notas e sobre a autora. Já logo no início, a autora traz um pensamento, né, uma reflexão muito poderosa, antes de começar os capítulos mesmo, bem na introdução, falando que Satanás, ele pode nos atacar, mas não significa que ele vai nos derrotar. E que o único poder que ele tem sobre nós é aquele que nós damos a ele, ou o que ele consegue através do engano, né? Por isso que a intenção dele sempre vai ser nos enganar. E nesse vídeo eu vou falar sobre a primeira parte, né, os 3 primeiros capítulos. O capítulo 1, que é Tome Posse da Terra. O 2, Você Realmente Quer Ser Curado? E o 3, Seja Alguém que Faz, não apenas alguém que ouve. Então, eu recomendo que você assista essa série dos vídeos que eu vou trazer de 2 formas. Se você quer simplesmente se edificar na fé, esses vídeos vão ser para você. Ou se você tá lendo ele, você pode ler primeiro e depois vir ver o vídeo, que a gente pode trazer uma reflexão juntos aí. Você pode comentar para mim o que você entendeu, aquilo que Deus falou com você. Porque eu tenho certeza que Deus vai falar com vocês através do livro e através desse vídeo. Então, bora falar sobre o primeiro capítulo, que é Tome Posse da Terra. A introdução do capítulo é: por causa do sacrifício de Jesus, nós já temos acesso à Terra Prometida. A gente pode viver uma vida com justiça, com paz, com alegria, com prosperidade, com cura, com milagres, né? Podemos receber sabedoria de Deus e direcionamento para as decisões que a gente deve tomar. Só que para a gente viver nessa boa terra que Ele nos prometeu e preparou para nós, nós precisamos decidir entrar na terra, ou seja, entrar e tomar posse dela. E a autora dividiu esse capítulo em 2 temas. O primeiro tema é Chega de Desculpas. A autora fala que a gente deve fazer as coisas que Deus nos mandou, mesmo com medo. E ela traz bem um questionamento assim, ó. Quem disse que você não pode fazer o que Deus lhe disse para fazer, ainda que tenha de fazê-lo com medo? Então, a verdade é que as nossas desculpas não nos justificam. Elas apenas adiam o inevitável. E para viver como Deus quer que a gente viva, a gente tem que fazer a nossa parte. E isso não é a parte de Deus. A gente não precisa se preocupar com amanhã, tentar definir o nosso amanhã, porque isso tudo é a parte de Deus. O segundo tema é o espírito versus a carne. E aqui já vem um confronto interno. Quem governa as suas decisões? O espírito ou a carne? E é algo que a gente já tá cansado de saber, né? A nossa carne não deve nos governar. A gente precisa aprender a lidar com ela. A nossa carne sempre vai querer o mais fácil, o mais cômodo, aquilo que massageia o nosso ego. Só que a vontade de Deus consiste em a gente se esvaziar de tudo isso. Nos esvaziarmos das nossas vontades, do nosso querer e do nosso colocar as mãos, né? A gente precisa tirar as mãos. Paulo, em 1 Coríntios 15:31, escreveu: dia após dia morro. Ou seja, ele falava que todos os dias era um tipo de morte diferente. A carne dele morria todos os dias e todos os dias. Ou seja, isso é um exercício diário. Não é porque hoje a gente conseguiu lutar contra a nossa carne que amanhã a gente não vai ter que lutar de novo. Todos os dias a gente vai ter que lutar com a nossa carne. Paulo queria dizer que todos os dias ele dizia não para aquelas coisas que impediam ele de andar na vontade de Deus. E uma coisa é muito fato. Tem coisas na nossa vida que não mudam porque a gente não quer se posicionar. A carne fala mais alto, o medo nos trava e as desculpas nos protegem. Mas o Espírito nos chama para nos posicionarmos e começarmos a fazer aquilo que é certo.
E, além de fazer aquilo que é certo, fazer o que nós precisamos fazer, né? Esse capítulo, ele é bem curtinho, né? Mas ele é forte. Ele já começa com aquele negócio assim: ou você diz não para sua carne e morre, ou as coisas não vão fluir. Deus já nos deu o que a gente precisa. A terra, ela é nossa, mas a responsabilidade de entrar nela é nossa. A vontade, quem tem que querer somos nós. E a gente não precisa se sentir 100% pronto. A gente deve com medo mesmo. Nossa, isso é muito o que eu falei no meu vídeo anterior, né? E, assim, pra não ficar aquele clima meio estranho, a gente pode trazer aquela nossa famosa frase: primeiro você coloca o pé e depois Deus coloca o chão. Porque quem nos sustenta é Deus. Agora vamos para o capítulo 2, que é uma pergunta: você realmente quer ser curado? Porque muitas vezes a gente diz que quer mudança, mas não se posiciona por essa mudança ou sobre essa mudança. E aqui a autora divide esse capítulo em 9 partes. É um capítulo um pouco mais extenso, mas sensacional. A parte 1 é: você quer ser curado? Porque querer as coisas de Deus exige um posicionamento. Se a gente quer viver o novo de Deus, a gente precisa decidir, né? Eu vou fazer isso. Eu vou fazer o que precisa ser feito para alcançar aquilo que Deus tem para mim. Porque sem posicionamento, a gente fica parado. E vamos e convenhamos, né? Em outras coisas na vida, em outras áreas, ou enfim, outros querer nosso, a gente faz de tudo para alcançar aquilo que a gente quer, né? Com as coisas de Deus não pode ser diferente. Parte 2. Obediência radical e extravagante. A Joyce diz que as bênçãos radicais vêm de uma obediência radical. Elas são fruto do obedecer à vontade de Deus, né? E Deus pode nos pedir algo através da palavra, que é a Bíblia, ou Ele vai colocar isso nos nossos corações. E, gente, quando Ele pede pra gente fazer algo, Ele vai nos capacitar pra isso. Sério, eu acabo vivendo isso todos os dias da minha vida. Então, a gente precisa simplesmente dizer que sim, né? E focar nisso. Se Deus tá me pedindo isso, eu tenho capacidade porque Ele já colocou essa capacidade em mim. Por mais que às vezes seja muito difícil de a gente acreditar, né? Mas é um exercício diário que a gente tem que fazer também. Parte 3. Mas eu não consigo. Essa é a nossa famosa desculpa, né? Mas se Deus disse que você pode, então você pode. Porque Deus não chama os capacitados. Ele capacita aqueles que Ele chama. Então, se Deus está te chamando para algo, Ele está te capacitando para isso. Ou já te capacitou e você só ainda tá meio assim, não vou, não vou. Parte 4. Mas é tão difícil. E aqui a autora traz bem assim, ó. Em vez de a gente falar que é difícil, a gente tem que falar: tudo posso naquele que me fortalece. Que é o versículo de Filipenses 4:13, né? Gente, não é sobre ser fácil mesmo. É sobre fazer aquilo que Deus nos pediu. Acaba que se torna um pouco repetitivo todas as minhas falas, mas é porque de várias maneiras a autora traz isso pra gente, pra que a gente entenda. Esse livro, ele tem bastante repetições, mas não de uma forma cansativa, mas de uma forma que entre na nossa cabeça e a gente entenda e a gente adquira isso como uma verdade, né? E de novo, falando sobre a carne, a nossa carne, ela vai gritar muito quando a gente decidir fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Mas a gente precisa negar ela até que ela perca suas forças e morra. Porque quando a gente decidir entrar na Terra Prometida, fazer aquilo que Deus está nos chamando, é claro que os ataques vão ser maiores, né? Então, o negar a carne e o depender mais de Deus precisa virar um hábito todos os dias. Parte 5. Ande em obediência. Aqui a autora fala sobre lidar com pensamentos e atitudes erradas. Não é só sobre o que a gente faz. É sobre o que a gente permite que fique aqui dentro. A gente deve cortar os pensamentos e atitudes erradas que vêm em nossa mente a fim que a gente permaneça em Deus, a fim de que o nosso coração esteja reto e fiel diante de Deus. Então, a gente tem que cuidar daquilo que a gente pensa. A gente tem que deixar a nossa mente, o nosso pensar alinhado com a vontade de Deus e com os pensamentos dele também. Parte 6. Derrame as coisas boas de Deus. Aqui, ela traz aquela mulher que ungiu Jesus. Ela tinha, né, um vaso de alabastro e ela derramou todo o óleo, o melhor óleo que tinha, sobre a cabeça de Jesus. Na Bíblia tá escrito que tinha o melhor perfume, né? E a autora traz uma semelhança com a gente. Ela diz que a gente também tem um perfume muito bom dentro da gente. Mas para esse perfume ser derramado, ele precisa ser quebrado, né? A gente precisa quebrar o vaso. E esse vaso é o quê? A nossa carne. Quando a gente se rende, Deus derrama aquilo que há de melhor sobre nós. Então, nós devemos estarmos prontos para derramar o nosso vaso de alabastro.
Parte 7. Não vou continuar assim. Essa parte é uma parte sobre decisão. É a gente decidir que a gente não vai mais continuar como a gente tá, né? Esse assim que a autora traz. A cura, ela começa com uma decisão. Eu quero ser curado, eu preciso ser curado. Então a gente precisa entrar no lugar de inconformidade, né? Não se sentir mais conformados com aquilo que a gente tá vivendo e decidir mudar. Parte 8. A ação gera mudança. Para essa parte do capítulo, a autora traz aquela passagem que Jesus cura um homem e ele diz: levanta-te e anda. Na verdade, levanta-se, pegue a sua cama e ande. Ou seja, a cura aconteceu, mas o homem precisava se levantar e andar. O movimento tinha que partir daquele homem, porque a cura tinha acontecido. Só que se ele não tivesse se levantado e andado, como é que ele seria o testemunho vivo da cura? Como é que ele teria acreditado que ele foi curado? E a autora traz um choquezinho aqui. A gente não precisa só sentir, a gente precisa pegar o andar e ir. E aqui a autora traz que a gente não precisa sentir, a gente tem que obedecer o comando de andar, né? Entre parênteses, um andar bem grande de Jesus. Obedecer o comando de Jesus, porque a ação gera a mudança. Parte 9. Levante-se e vá andando. A autora diz que a gente precisa parar de esperar sentado. A gente precisa andar. Tem tanta gente que se pergunta, né? Quando que o meu milagre vai chegar? Mas já viveu e vive tantos milagres, né? Já recebeu tantos milagres. Enfim, a gente tem que nos levantar, seguir em frente e continuar marchando. Esse capítulo, ele é um convite para ação. Porque muitas vezes a gente quer mudança, a gente quer ser curado, mas a gente não está disposto a fazer o que for preciso para isso. E vamos colocar aqui na nossa cabeça que bênçãos radicais vêm de uma obediência radical e extravagante. E isso exige muita coragem para dizer sim para Deus e não para as nossas vontades. Isso é uma obediência radical e extravagante. Não é sobre esperar sentir força, é sobre já agir através da fé, né? A fé antecipada. A gente se levanta e já começa a agradecer pelo nosso milagre. E que a gente não esqueça também que a ação gera a mudança. E agora vamos para o terceiro capítulo do livro e último desse vídeo. Seja alguém que faz e não apenas que ouve. Por hora, este terceiro capítulo é o meu capítulo preferido. E a autora abre esse capítulo com Josué 1:8 e eu vou ler para vocês. Relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele dia e noite para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Em outras traduções, o cumprir desse livro é agir, ou seja, é uma ação. Não basta a gente ler, ouvir, meditar. A gente precisa cumprir, precisamos agir. Porque nós seremos alguém que faz e não apenas alguém que ouve, hein? E o capítulo ele é dividido em 9 partes. E eu vou falar pra vocês. E algo que a autora destaca aqui, eu até vou ler também certinho a fala dela. Não fazer nada nos impede de viver a vida abençoada que Deus planejou pra nós. Então, isso é muito um empurrão pra gente começar a agir, né? Não é nem uma dica, uma ideia, uma sugestão, um conselho. Isso já é um vai, bênção. Começa a agir pra que tu viva aquilo que Deus planejou pra você. E o capítulo é dividido em 9 temas e eu vou começar com o primeiro, que é creia e haja. E algo poderoso nesse tema é que muitas pessoas dizem que creem, mas de fato não creem. Porque essa crença não é a fé, ela é uma racionalização. E aqui a autora traz um exemplo bem polêmico e eu também vou trazer para vocês. O dízimo. Muitos acreditam e falam, né? Eu creio em dar o dízimo. Mas não acreditam, porque se acreditassem, seriam dizimistas. E às vezes só falam e não são dizimistas, não entendem o propósito, né? Ou seja, se a gente não faz, a gente não crê. Tema 2. A diferença está na ação. Já parou para pensar que às vezes Deus pode ter falado para nós algo semelhante ou a mesma coisa que ele falou para alguém que a gente considera que venceu? Aquela pessoa lá venceu. Então vamos ter essa pessoa de exemplo, né? Às vezes a mesma coisa que Deus falou para ela, ele falou para mim. Mas eu não alcancei o meu milagre. E ela sim, ela venceu e eu ainda não. Por quê? Porque ela simplesmente decidiu fazer aquilo que Deus falou pra ela. Porque tudo o que Deus nos pede é pra fazer o que Ele diz. E muitas vezes a gente nega isso porque a gente não quer fazer. Então as ações que nascem da nossa carne, os nossos nãos que a gente diz pra Deus, nos impedem de viver as bênçãos que Ele
tem para nós. Tema 3. A bênção vem depois da ação. Nós não seremos abençoados apenas por fazer coisas boas. E não seremos abençoados apenas porque a gente sabe que a gente tem que ter atitude de servo. A gente vai ser abençoado por fazer aquilo que Jesus fez. Dá pra perceber que é todo o contexto das boas obras de Jesus? Quanto mais a gente muda a nossa maneira de viver, quanto mais parecida a gente torna a nossa maneira de viver como Jesus viveu aqui na Terra, as suas bênçãos encherão as nossas vidas. Tema 4. Formas de servir. Isso aqui, eu fiquei até meio assim, ai meu Deus, será que eu falo ou não? Porque é algo que pega muito, né? Porque tem gente que faz de tudo na igreja, pelos pregadores, pelos convidados, pelos membros, mas não faz na sua própria casa. O nosso serviço começa no secreto, no simples, no comum, no ordinário, né? E a autora trouxe aqui um exemplo que eu fiquei bem de cara, assim, né? Tem alguém na igreja que sempre leva água lá no púlpito, mas em casa, quando alguém pede para servir água, fala que não. Vocês entendem? O servir na igreja e o servir na sua casa é a mesma coisa. Então, a gente tem que nos tornar servos dentro do nosso ordinário, depois levar isso para fora da nossa casa. Tema 5, uma atitude de servo. Aqui, a autora traz a passagem de Jesus lavando os pés dos discípulos. Jesus fez aquilo que ninguém queria fazer. Antes de Jesus começar a lavar os pés, os discípulos estavam discutindo qual deles era o maior. No meio da discussão, Jesus tomou sobre si a tarefa de ser servo e lavou os pés dos discípulos, né? E aqui a autora frisa que a gente precisa ser praticante da palavra e não apenas ouvintes. E que todos os dias nós temos oportunidades, as oportunidades vêm pra gente ser praticante dessa palavra, da palavra da verdade, e que a gente deixa passar. Então, que a gente fique atento, né, a essas oportunidades de praticar a palavra que Deus nos dá, que Deus nos mostre, tipo assim, isso aqui, esse é o momento para você colocar a minha palavra em ação. É dar carona para alguém, é servir alguém, enfim, gente, é emprestar um lápis, fazer algo que você diria que não, mas que você sabe que Jesus diria que sim. E ela completa, né, todo esse texto com uma frase muito legal. Descobri por experiência própria que a minha alegria aumenta à medida que meu egoísmo diminui. Então, eu botei uma setinha pra cima. A alegria, né, ela está subindo e diminuindo o egoísmo. Tema 6. Construa a sua casa sobre a rocha. A gente constrói a nossa casa sobre a rocha quando a gente pratica a palavra. Aqui tem a comparação de que existem muitas pessoas que só são obedientes à palavra quando as coisas estão mal. E aí, quando tudo volta ao normal, volta a ter as práticas que tinha anteriormente. Então, assim, só ora, só louva, só busca quando as coisas estão mal. Ah, Deus deixou tudo em ordem de novo, aí o que vai lá e faz? Para de orar, para de buscar, para de louvar, volta a ter as suas antigas práticas. Então, a nossa obediência, ela precisa ser firme na dor e também na plenitude, né? Nos dias maus e nos dias bons. Tema 7, o que funciona e o que não funciona, com o exemplo da parábola das 10 virgens. As 5 que guardaram o azeite e as 5 que não. E ela faz a comparação, né? A autora faz a comparação com as pessoas que só ajudam aqueles que só querem receber. Vai chegar uma hora que quem ajuda vai ter que dizer não e vai ter que deixar a pessoa que só quer receber caminhar com as suas próprias pernas. Vai ter que dizer, agora eu não posso mais fazer isso por você. Você precisa ir buscar com a sua própria força de vontade. Ou seja, deixar a pessoa fazer a sua própria parte, né? Tema 8, pratique a palavra. A palavra de Deus, ela é considerada um espelho para nós. A gente olha para ela e vê aquilo que a gente deve fazer, né? A gente tem a certeza, amar o próximo, não fazer isso, não fazer aquilo, faça isso, faça aquilo. A palavra, ela tá dizendo tudo isso para nós. E às vezes, até mesmo após sair de um culto, de ouvir uma pregação ou um vídeo, e a gente continua inerte, nada muda. E vem várias perguntas agora que eu posso fazer para uma autorreflexão, né? Como você trata as outras pessoas? Você faz algo para tornar a vida do seu próximo melhor? Como é a nossa vida de oração? Quanto de paz nós temos em nossa vida? Somos praticantes ou ouvintes da palavra? Tudo isso gera uma reflexão, né? E tudo isso tá na palavra. E, gente, algo que eu preciso falar, né, é que junto com o conhecimento vem a responsabilidade. A partir do momento que a gente sabe algo
que não é pra fazer e a gente faz, a nossa responsabilidade sobre isso é muito maior. Tema 9, a responsabilidade pelo conhecimento. E é bem aquilo que eu terminei no tema 8, quando a gente tem conhecimento sobre algo, quando somos instruídos, nos tornamos responsáveis diante de Deus por aquilo que a gente aprendeu ou aquilo que a gente já sabe. Ou seja, o conhecimento, ele exige uma resposta. Se a verdade já veio sobre você, é hora de você viver aquilo que você aprendeu. Esse capítulo, ele agora é uma convocação, né? Que a gente não deve fazer as coisas por obrigação, mas que agora a gente sabe que agir também é parte da nossa fé. Que o cristianismo, sem a nossa prática, é só uma teoria, a gente precisa agir. E que quando a gente faz, né, ainda que com medo e ainda que a gente considere pouco, a palavra toma forma nas nossas vidas. E, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. É a primeira vez que eu faço assim, bem detalhadinho, parte por parte, capítulo por capítulo. Então me contem o que vocês acharam. E se você está vivendo um tempo de dúvida, de cansaço, ou sentindo que está travado espiritualmente, tudo que foi falado aqui é um convite de Deus para você se posicionar, obedecer, confiar e agir, né? No próximo vídeo a gente vai continuar falando sobre esse livro. Eu pretendo trazer as primeiras 4 maneiras de manter o diabo debaixo dos seus pés. Eu não sei se vai ficar muito comprido ou não. Eu vou ter uma base através desse vídeo. A princípio serão as 4, ou pode ser 2, enfim. Eu vou ver melhor como é que vai ficar através do que eu estou escrevendo sobre o livro. E me conte aqui embaixo qual parte mais falou com você, se você precisava ouvir isso, porque quando eu li, eu tava em um momento mais inerte da minha vida. Eu sabia o que eu precisava fazer, mas eu não fazia, né? Porque é muito difícil a gente ter essa posição, esse posicionamento de a gente começar a agir, começar a caminhar, ter confiança naquilo, né? Não duvidar que a gente já é capacitado para isso ou para aquilo, enfim. São fases da nossa vida que a gente precisa vencer, né? A gente precisa passar por elas. Então me conte aqui embaixo se esse vídeo falou com vocês, né? Essa parte. Se você ficou com vontade de ler o livro, porque é muito legal. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo sobre este livro maravilhoso, 8 maneiras de manter o diabo debaixo dos seus pés. E até lá, permaneça firme em Deus. Beijos e até o próximo vídeo.